Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão para que a gente possa mais uma vez ser inspirado, edificado, trocar essa ideia juntos aqui, ter esse tempo de comunhão. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar esse podcast que vai ser quente, meus amigos. Seguinte, nós estamos lançando um novo livro e um livro que foi assim muito, mas muito importante para mim nessa última temporada. Discipulado Começa com Contemplação. A gente simplesmente encontrou um livro nos Estados Unidos, indicado por amigos, que junta esses grandes dois temas que está queimando nosso coração, que é discipulado, formar Cristo nas pessoas, mas contemplação, conhecer a Cristo, vê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então, como essas duas coisas estão relacionadas? E, na verdade, como não existe discipulado sem contemplação, né? Então, é um livro que vai ser muito transformador para você, vai te ajudar na sua vida, mas também discipulando outras pessoas, e eu quero te indicar, ok? Então, vou deixar o link aqui para você pedir o seu. Se você está vendo esse podcast no começo, ele está aí com frete fixo para todo o Brasil, então aproveita, já clica, pede o seu que a gente entrega na sua casa aí, beleza? Vou deixar o link aqui. Vamos embora, podcast de hoje. Ângelo Basso. Fala, Braganço Paulisto. Cheguei. Chegando. Deixa eu te falar. Cada vez que você vem aqui, tá menor, né? Uhum. Tá menor. A vez do Paulo Borges veio aqui, ele falou que ele tá indo pro céu aos poucos. A gordura tá subindo, pro Senhor. Fazendo. Quantos quilos já perdeu? Já deve ter dado uns 25, 30. Eu parei de contar no 25. Sim. Mas você não fez cirurgia, nada? Tá? Nada. Na raça. Né? Fazendo exercício, dieta. Sim. Mas agora eu tô mais no processo de ganhar massa e perder gordura. Fazer os dois, assim. Porque aí até o processo que a balança já não diz tanto, né? Exatamente. Porque não muda tanto o peso. Trocando um pelo outro. Exatamente. Né? E por que você tomou essa decisão? Ou quando foi, né? E por quê? Foi fevereiro, eu tava no sabático ainda, né? E quando você tá em sabático, que na verdade literalmente não é sabático, né? Sabático é quando você tá preparado. Eu tava mais num processo de mudança de hábitos em prol de melhoria para hábitos, para melhoria emocional. Uhum. Então foi visando questões emocionais. Eu tem uma expressão que a gente usa que é a alavanca de Arquimedes, né? Que com uma pequena alavanca você consegue mover o mundo. Então eu pensei numa espécie de hábito angular que não teria nada a ver exatamente com os problemas que eu estava enfrentando, que meio que bem de fora na verdade, dos problemas que eu estava enfrentando, mas que mexendo com ele poderia afetar os meus dilemas. E basicamente foi isso que eu fiz. Queria achar a alavanca ali. Isso. Então, tinham muitos dilemas e eu fui trabalhar em algo que não tinha nada a ver com os dilemas que eu estava enfrentando, mas ele, como aqueles dominozinhos que você vai derrubando, ele causou um efeito dominó que mudou uma série de coisas. E aí, claro, eu fui descobrindo, porque eu comecei simplesmente assim, vou na academia e já era. Vou obedecer. E fui porque eu quis ir. Não foi porque alguém me indicou. Já tive vários momentos de pessoas deixando bem claro que eu ia morrer por causa da minha saúde, me ameaçando, e nada me convenceu. Eu tive uma decisão pessoal, individual, Pronto. Tava no churrasco com os amigos, um bando de bodybuilder, doidão. É mesmo? Bora, vamos lá. Vamos embora. E aí me convenceram que eu não precisava ficar o dia inteiro fazendo cardio numa esteira, que eu podia ficar puxando ferro, que eu acho divertido pra caramba. Então, bora. Então, vamos puxar ferro. Mesmo gordão, posso puxar ferro? Pode. Então vamos embora. E comecei a me divertir fazendo isso. E eu acho super divertido fazer. Gosto do mundo do bodybuilder, que os bodybuilders, eles usam muita bomba, então parece que eles estão numa TPM constante, os profissionais, então eles ficam brigando o dia inteiro na internet, aí você sempre tem uma coisa engraçada pra você saber durante a semana das brigas deles. Então é muito legal conhecer esse mundo, assim, eu tô amando. Muito legal, cara. E tem um efeito terapêutico, né?
Desse isso, descompressar, isso. alguma hora que você tá ali tentando. É porque não tem como você pensar nos seus problemas quando você tem, tipo, 150 quilos no seu peito caindo, você fica assim, é meio difícil pensar. Entendi. Tem uma marca de roupa nos Estados Unidos que chama, acho que Iron Sanctuary, e uma logo deles fala assim, eu levanto pesos para fazer as vozes tristes da minha mente irem embora. Meu Deus. Então, é basicamente assim, não é tanto assim, né? Não tem tantas vozes tristes na minha mente, mas de fato trouxe uma mudança porque tem a parte da autoestima, né? Aham. Da autoestima corporal, tem a parte do desafio, de você acreditar que você consegue vencer o desafio de mudança Não. e o desafio do peso. Mas, de fato, é a questão química mesmo, da mudança química do corpo, a questão do TDAH, como que isso afetou. Eu lembro quando eu deixei bem claro para todo mundo no Brasil que eu tinha TDAH, eu sinceramente não lembro quem foi, se foi a Fernanda Wittwitz, eu tô tentando lembrar quem é, mas é alguém que mora na Espanha hoje, que é modelo e atriz e tal, é alguém famoso. Mas mandou uma mensagem para mim dizendo: se você é TDAH, você tem que ser rato de academia. E eu pensei, é verdade. Não, você precisa muito suar, malhar, porque de alguma forma o seu corpo precisa disso. Acho que todo mundo Muito precisa. interessante. Acho que Aham. todo mundo precisa, mas eu tô vendo o quanto que eu preciso. Então isso tá me ajudando muito, muito, Cara, muito. isso é assim, assustadoramente. A Val tem ouvido muito sobre isso e ela me passa algumas coisas, né? E eu tô muito assustado, assim, com o tanto que a medicina descobriu, recente, né? Porque década recente, essa relação intestino e mente, né? Uhum. Então, até a gente tinha expressões, né? Pô, o cara tá enfesado. Aham, aham. E era você estava falando de emoção e falando de intestino. E eles descobriram, cara, que muitas das coisas têm a ver com o intestino, Uau, né? uau. Com a alimentação. E a gente está vendo uma epidemia, né? Acontecendo ao nosso redor de doenças emocionais e tem muito a ver com a nossa má alimentação, né? Com a É, nossa má alimentação. E aí, somado à falta de exercício sim, físico e tal, sim. e como isso vai afetar esse órgão aqui, né? Porque você vai lá É, fazer o exame, tá com colesterol, tá com um problema em tal órgão, tal, beleza. Só que também tá com problema nesse órgão. é, Porque é um s- órgão, né? são alimentação, descanso, né? Sono, o exercício, né? E aí junto tem a parte de hormônio e suplementação, porque Uhum. nem tudo você consegue É. adquirir com alimentação. Então você vai precisar de suplementação e no meu caso de hormônios, porque conforme eu comecei a me exercitar e fui fazendo exames, eu descobri que minhas taxas hormonais, por causa da minha idade, estavam num nível baixíssimo e foi um choque. Quando eu abri os exames meus de um exame que eu tinha feito e pude ver todos os exames do passado. Uhum. E aí eu descobri a causa de muito problema emocional, que como diz o Jonatas, não são demônios, são hormônios. Exato. Então assim, uh, É. foi um baque. Uma vez eu fiquei muito impressionado com um cara que ele era personal trainer, né? E esses caras assim já malhadaço, fortão e tal, e ele americano e ele cuidava, ele era especializado em trabalhar com pessoas com obesidade e perda de Uhum. peso. E aí chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu não entendo a cabeça dos meus clientes, eu não entendo a cabeça do meu cliente, e tal. E aí ele falou, vou fazer um experimento e vou ficar então obeso por um período. Então durante, cara, um ano e pouco ele macetou, parou de treinar, ganhou peso e tal. E aí, passado um ano, 2 anos, não lembro certo o que foi, ele terminou o experimento e voltou. E aí tem um depoimento da esposa dele, dizendo que durante esse período ele piorou como pai, ele piorou como marido, ele piorou como pessoa. Meu E Deus. aí a gente não faz a correlação, né? A gente não faz a correlação. Mas de fato é isso, cara. Nós somos integral, nós somos um corpo, Nossa, alma e nossa. espírito, que é uma coisa só, entendeu? E que uma coisa está afetando a outra constantemente, né? Então, acho que chegou o tempo da gente parar de negligenciar o nosso Uhum, corpo, né? De uhum. negligenciar a saúde, achando, não, não, importante vai ser orar, ler a Bíblia e tal. Não, importante é tudo. Por causa do ministério, você está É, negligenciando o corpo, é loucura, não né? pode. Muito bom. Que legal, muito feliz, cara. Muito feliz com essa sua jornada aí.
Vambora, vamos ver quem vai ficar maior, hein? Tô só no início. Calma que eu vou ficar Calma. monstro. Ficar monstrão. Tem que voltar aqui de regata. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Nós estamos falando de um assunto bem recente, está acontecendo agora, nesse momento, né? Você está vendo recente, que é uma guerra em Israel, né? Como a nossa geração não tinha visto ainda, né? Acontecendo, né? Nossa geração, nossa geração, quando eu digo nossos pais ali, avós estão vivos, né? Viram Israel voltando para sua terra, sendo reestabelecido como uma nação ali, com terra, né? E agora acontecendo isso, assim, que há 50 anos não acontecia nada nem parecido, né? E podendo escalar para algo muito grande, né? Assim, a gente está esperando para ver o que vai acontecer. E isso gerou, assim, uma grande conversa sobre isso, né? E um dos pontos de tensão é sobre nosso papel, nossa intercessão, nosso posicionamento. E uma dúvida que eu percebi que a galera tem o Israel bíblico, né, que está lá descrito o tempo inteiro no Antigo Testamento, falando de Israel o tempo inteiro, né? E também no Novo, né? Mas ali mais explícito no Antigo. E esse Israel, essa nação de Israel, é a mesma coisa? Né? O Estado de Israel, estou orando pelo Estado de Israel, pelo país de Israel, ou eu estou orando por esse Israel bíblico? Qual que é essa relação? Fala para mim. Isso aí é complicado. O Estado de Israel é complicado juntar ele com a profecia bíblica ou juntar ele com a terminologia bíblica. E é complicado juntar e é complicado separar. As duas coisas são complicadas. Ok. Por quê? É complicado juntar porque você não pode dizer que por exemplo, o Estado de Israel foi formado por vias de Deus, porque não foi o Messias que estabeleceu o Estado de Israel. Ok. Então não tem como. Não tem como você dizer que, sei lá, Benjamin Netanyahu é o descendente de Davi, reencarnação de Davi, Entendi. qualquer coisa assim. O Estado não é um Estado teocrático, governado pelo Messias. Então, a Constituição, a organização do Estado moderno de Israel não é, então, o Estado não é reino de Deus, por assim dizer. Pronto. Agora, dizer que Deus não está por detrás da administração das nações do mundo, que inclui Israel, que Deus não é o Deus que levanta reis e derruba reis, que inclui, então, as lideranças de Israel, né? Eu acho que seria um grande erro. Então, vamos lá. Quando a Bíblia fala Israel, o que significa? Significa um grupo étnico e significa um território. Ok. Esse território... Porque ele promete para Abraão uma família, né? Isso. Descendentes, uma terra e a presença. Isso. Então, basicamente, a promessa é que quando essa família dele for numerosa e estiver habitando no território que vai desde o grande rio até o Eufrates, quando eles estiverem vivendo ali, então todas as nações da terra seriam abençoadas com a presença de Deus, com a restauração de todas as coisas, com o reino de Deus. Então, o que acontece? Isso seria o resultado. Povo mais terra igual bênção. Quando a Bíblia fala, então, de Israel, está falando disso. Povo, descendentes, uma dinastia, uma etnia, e também está falando de um território. Esse território é o território onde está o Israel moderno hoje? Sim. Obviamente que o território que Deus prometeu para Abraão é muito maior do que o território. Ocupando. Com certeza. O território vai desde uma ponta lá do fim do Egito até o fim lá do Eufrates. Então, é bem maior. Então, essa extensão é a extensão territorial que a Bíblia se refere como
a terra prometida. Uhum. E o povo que está lá, que se chama de israelita, né? Os sabras, os judeus, porque é importante diferenciar entre israelita e judeu, Ok. né? Judeu é aquele que é óbvio que na prática isso não é tão simples, mas só para tentar para tentar explicar, né? Judeu tem a ver muito com tribo de Judá Uhum. e adepto do judaísmo. Então, é possível você ser um gentil adepto do judaísmo, ou seja, um gentil convertido, né, ao judaísmo, mas você não é um israelita, né? E talvez você seja um israelita no sentido de que você nasceu em Israel Uhum. e você não abraça, você seja, sei lá, um ateu. Uhum. Mas, em termos práticos, vai ser chamado judeu, por causa que você está ali contado naquele contexto cultural. Então, na prática, vai ser tudo com o nome de judeu. Mas, basicamente, você vai ter, então, o israelense, né, que é aquela pessoa que vive ali em Israel. Esses israelenses são descendentes de Abraão? Sim. São descendentes de Isaac? Sim, são. Ok. Então, são pessoas que sobre eles está a promessa que Deus fez para Abraão, que por meio deles as nações seriam abençoadas. Então, nesse sentido, eles são o Israel da Bíblia. Uhum. Agora, existem várias implicações, desdobramentos dessa questão. A principal delas, óbvio, é Jesus. Uhum. Uhum. Que não existe base nenhuma nas Escrituras para dizer que Israel, por ser um povo que foi escolhido por Deus, por ser um povo que foi eleito, será salvo a despeito de receber Jesus como Salvador. E talvez é isso que as pessoas confundem. Dos dois lados. Uhum. O lado daqueles que não querem saber nada de Israel, que acham que Israel não tem nada a ver com a Bíblia, ou com o Novo Testamento hoje, ou daqueles que são super pró-Israel, que acham que tudo que Israel faz hoje na terra é certo e que é super pró-Israel. Então, os dois lados, na minha opinião, têm problema. Uhum. O lado de que não quer saber, porque não está pensando direito, e o outro lado também. Uhum. Então, assim, pensando de uma perspectiva bem simples, quando a gente pensa do indivíduo, a gente acredita que Deus escolhe indivíduos, que Uhum. Deus escolhe pessoas. Mas não é pelo fato que Deus escolhe uma pessoa que essa pessoa vai ser salva se ela não receber Jesus. Uhum. Ok, Deus escolheu a pessoa, mas ela precisa crer no Evangelho. Uhum. Da mesma forma, Deus escolheu Israel, Deus escolheu o seu povo, mas eles precisam crer para serem salvos. Uhum. Então, tudo que Israel tem de promessa de Deus sobre eles não vai se cumprir, não vai acontecer, a despeito deles receberem Jesus como seu Senhor. E é nesse sentido que a gente acredita, inclusive, que vai ter um grande avivamento Uhum. no fim dos tempos de conversão de muitos judeus. E isso não é uma opinião minha. É uma opinião, óbvio que eu creio que é da Bíblia, mas quando eu digo que não é só minha, é porque outros teólogos, como Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon, George Whitefield, Jonathan Edwards, também criam na mesma coisa. Criam que haveria uma grande bênção de Deus sobre a terra de Israel hoje. Então, diante da crise atual, não cabe a gente ter uma posição neutra, mas não cabe a gente também ter uma posição Cega. ou alarmista louca. Uhum. Porque isso aí não vai cooperar em nada para a Então, promessa de assim, Deus se cumprir. qual seria a sua resposta para a pergunta? O que os eventos atuais em Israel e essa guerra têm a ver com o retorno de Jesus? Então, eu dei uma resposta esses dias que
é para jogar um balde de água fria e expressar um pouco minha preocupação. Uhum. Que minha resposta foi nada. Aham, Mas é aham. a resposta de quem quer. Provocar. Exatamente, exatamente. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Porque se você parar para pensar, literalmente, qual evento na Terra teria realmente a ver com a volta de Jesus? Que evento hoje que, se acontecesse na Terra, nós diríamos assim, nossa, agora sim estamos realmente nos aproximando da volta de Jesus. Bom, um evento significativo é se essa guerra culminasse em uma espécie de retirada dos judeus da terra. Se houvesse um novo exílio, Ok. aí sim. Porque isso está profetizado na Bíblia, que vai ter um novo exílio. Aí eu diria, eita, se tivesse um processo de, por exemplo, se essa guerra realmente levasse, culminasse, apontasse de verdade, ainda não vejo nem um pouco isso chegando perto, a um processo de pacificação onde levasse a construção do terceiro templo. Ok. Ok, estamos aí sim, mas a gente não está nisso. Uhum. Então, a gente não pode ser muito rápido para dizer que as profecias estão se cumprindo. Por quê? Por que eu disse nada está acontecendo? Uhum. Dá um exemplo. 1948, quando Israel se torna nação de novo. A Bíblia fala que Israel vai se tornar nação de novo. Eu vou falar um negócio polêmico, mas biblicamente, as profecias que falam de Israel se tornar nação não se cumpriram em 48. Por quê? E assim, vários rabinos concordam comigo, não só a Bíblia. Uhum. Assim, eu quero dizer, vários que não são cristãos. Aham. Interpretam dessa forma o que você vai falar. Por quê? Porque o meio através do qual Israel vai se tornar nação é pela liderança do Messias. Uhum. E Ben Gurion, que liderou o movimento sionista, não era o Messias. Então, vai acontecer uma dispersão de Israel, novamente na grande tribulação, e o Messias vai liderar Israel de volta para a terra e vai então sim estabelecer de verdade um estado teocrático judaico israelita, e ele vai ser o líder. Isso vai acontecer. Mas o que aconteceu em 48 é falso, é do diabo? Não, eu não acho que é isso. Tem alguns rabinos que são contra o Estado de Israel atual. Não é isso. Eu acho que Deus formou um palco Uhum. para os eventos que estão por vir. Eu acho que se você tem uma história contada, é preciso que tenha um palco para que a história se realize. Então, eu creio que Deus soberanamente estava fazendo isso. Mas eu não acho que é cumprimento de profecias bíblicas nesse sentido. Não é que eu não acho que não existam profecias a se cumprir. Uhum. É bem diferente da posição preterista. Na verdade, é um futurismo bem intenso que eu estou apresentando aqui. Então, eu acredito que o Messias vai cumprir isso. Que o Messias vai estabelecer o Estado de Israel. Entendi. Que não é nem Estado, né? A monarquia seria, porque ele é o rei. Então, não é nem Estado no sentido de democracia, né? Então, o que está acontecendo agora é uma guerra, infelizmente, como uma guerra que acontece Ucrânia e Rússia, por exemplo. Não, assim, óbvio que Ucrânia e Rússia foi duas nações, né? E não é nada leve, né? Então não é como duas nações, porque é um grupo terrorista, né? Sabemos que esse grupo é financiado pelo Irã, né? A Rússia vem de uma ideologia específica e o Hamas vem de outra. Tem suas relações ou não, os entendidos que falem.
Então, agora, é claro que tudo isso gradualmente está levando Sim. para o que a gente poderia chamar de dores de parto. É, então, as dores de parto relatadas lá em Mateus 24, ou o princípio das dores, né? Não é dores de parto em primeiro lugar. Apocalipse 12 fala disso, que João viu uma mulher com dores, né, de parto, com dores para dar à luz a um filho, e Mateus 24, fazendo referência ao Antigo Testamento, fala dessas dores. Então, eu creio que são contrações que estão acontecendo na terra, que estão acontecendo com o povo de Israel, que vão acontecer com a igreja também, nas nações. Contrações para dar à luz os eventos futuros. Sim. Eu creio nisso, creio que realmente isso está acontecendo. Mas ser muito rápido em ficar apontando isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo, eu acho que a gente está caindo, se tornando candidato a cometer os erros de pessoas que no passado ficaram marcando a data da volta de Jesus. Só que talvez não marca a data da volta de Jesus, mas comete erros semelhantes. E o que acontece? Esse é meu problema, é que muita gente que está falando sobre isso agora é gente que até então não estava pensando em Israel. Sim. Não estava estudando sobre isso. E aí me perguntam, qual a sua posição sobre Israel? E eu vou te dizer minha posição. Minha posição, eu estou chorando. Porque é uma tristeza terrível o que está acontecendo. Se você é uma pessoa profética, você está interessado em Israel todos os dias da sua vida. Sim. Você está sempre lendo, pensando sobre Israel. E aí, quando você vê uma atrocidade dessa acontecendo, você não está pensando qual o cumprimento profético disso. Por quê? Porque quando minha mãe é atropelada, eu não estou pensando em qual o cumprimento profético quando minha mãe é atropelada. Você entende? Eu sempre estava pensando em cumprimento profético em relação a Israel. Então, é muito impessoal. Eu tenho amigos que estão na frente de batalha em Israel. Na verdade, tá cheio de judeus messiânicos agora lá. Então, Israel não é uma teoria para mim. Eu tenho amigos que moram em Jerusalém, em Berseba. É que para quem é uma teoria, para quem é um conto de fada, mas para quem é profético de verdade, são seus amigos que você ama, que você ora. As pessoas têm rosto, as pessoas têm cheiro, eu conheço eles. Então, assim, não é um conto de fada. Personagem de um livro. Exatamente. Então, é diferente quando toma forma profético. Então, isso que me preocupa, da gente colocar a coisa muito teórica, mas eles são gente real. O Asher é real. Você conhece o Asher, eu conheço o Asher. O Rafa, que está lá em frente de batalha, os irmãos de Berseba, a gente conhece eles. Sim. Então, é diferente. É uma coisa que outra reflexão que eu faria até, tá dentro do que você falou, a comparativo que eu faço tipo assim, você lembra na escola, ou na faculdade, quando o professor marca a data da prova, e aí você se organiza para um dia antes, entendeu? Ficar 5 horas estudando para você ir lá e fazer a prova. Mas por quê? Porque a gente tem uma mentalidade errada de que o objetivo é ir bem na prova, sendo que o objetivo é aprender. Então, ao invés de estudar 5 horas antes da prova, por que você não estava estudando 1 hora todos os dias? Exatamente. Sabendo que o lance todo era eu aprender, porque eu vou viver aquela profissão ali que eu estou aprendendo, né? E, então, passar na prova era só uma consequência. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque acontecendo uma guerra, Jesus vai voltar, vamos nos preparar. Não era esse o objetivo. Tipo assim, vamos descobrir a data para, 5 horas antes, todo mundo pede perdão, vai para a igreja, vamos fazer vigília, vamos jejuar. Não, cara, ele tá te propondo um estilo de vida. Isso. De todos os dias, entendeu? E se ele não voltar na minha geração? Não tem problema, porque a gente vai se deleitar nele durante todo esse tempo. Já tem um prêmio. Ele é o prêmio, né? Já tem um prêmio de se deleitar nele e nós estamos preparando a próxima geração, porque 1 hora vai ser a geração que vai encontrar. E por que fazer isso, mesmo que ele não voltasse à nossa geração?
Porque é a nossa natureza, é a nossa nova natureza. Não é o que eu tô fazendo para passar na prova, é quem eu sou. É isso. Entendeu? Então, o cara que está lá fazendo curso de medicina, ele não deveria estar estudando para passar na prova, ele deveria estar manifestando o chamado que ele entendeu ter. Eu sou médico. Uau, Então eu uau. tô aqui agora para ficar 6 anos sendo talhado para sair esse médico dentro de mim. Então, para mim, essa é a questão. De tipo assim, cara, nós temos que estar fazendo isso todo dia. Com rumores de guerra ou não, nós estamos fazendo isso todo dia, não é agora. Que bom que se isso aqui despertar, né, o rumor de guerra despertar, mas, cara, assim que isso abaixar, nós vamos todo mundo baixar a guarda? Né? Porque esse era o ponto das 10 virgens, né? As 10 tinha óleo para queimar naquela hora, mas quem é que tinha feito um estilo de vida para que continuar tinha queimando óleo depois? Reserva, né? O Eduardo, lá da revista Impacto, ele estava ensinando Joel. Então, veja, ele estava ensinando Joel 2, uns dias antes da Assembleia Solene que teve. Então, ele está ensinando, e aí teve a Assembleia Solene, ensinando lá para os alunos, né, da nossa escola. Foi super cheio de realidade, então. Aí os alunos voltaram, e aí ele ensinou Joel 3, que é o momento que os exércitos inimigos invadem Israel. Ele ensinou na sexta, no sábado, invadir Israel. E aí ele falou assim, gente, é como se a gente estivesse vendo os livros da Bíblia acontecendo. E qual é a chamada aqui? Arrepender para que venha avivamento. Então, Então, aí até eu te faria uma pergunta que você pode puxar a partir daí. Como é que ora diante desse cenário? Tá. Interceder pelo quê em Israel? Entendeu? Bom, primeira coisa que eu oro e que eu orei. Eu fiz um vídeo falando, não tem nada acontecendo, mas depois eu falei o que estava acontecendo. Eu acho que a primeira coisa que preciso orar, pensa no livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse tem uma estrutura, que é capítulo 1 ao 3, fala de Jesus, da igreja, e depois você tem do 6 até o fim, até o 19, 20, 22, 21, 22, que fala dos juízos finais e tal. Só que o meio fala de uma visão do céu. 4 e 5. E o que eu penso sobre essa estrutura? Que o capítulo 1, 2 e 3, João tem uma visão da igreja. E ele vê que a igreja não está bem. Depois, João ele tem uma visão do futuro, do 6 para frente. Ele vê que o futuro vai ser difícil. Mas antes dele ter uma visão do futuro, e depois de ele ter uma visão do que está acontecendo no presente, Deus diz, sobe para cá e eu vou te mostrar o que vai acontecer. E quando ele sobe, ele vê um trono e ele vê Deus no trono. Então a base de tudo que João vai profetizar dali para frente sobre o futuro tem como fundamento a realidade de que Deus está no controle da história. Entendi. Então, para mim, a primeira coisa que precisava era uma clareza de que Deus está no trono, no controle dessa situação. Tá. Eu acho que falta isso. A começar por nós. Porque que tipo de oração eu vou fazer se eu estou orando como se Deus não estivesse no controle? Meio desesperado. Né? Isso. Então, eu preciso de uma oração. Não é orar como se Deus estivesse no controle, achando que Deus está causando o mal. Não é isso. Mas é uma oração entendendo que Deus não perdeu o controle, que Deus está no governo. O outro aspecto é orar aquilo que é relevante. Por quê? Porque a gente pode orar por Deus, para com essa guerra. Mas, sinceramente, uma vez que Deus está no trono, eu fico pensando assim, o senhor poderia ter evitado essa guerra de começar, né? O senhor não evitou. Então, eu não sei o que dizer diante disso. Mas eu sei uma coisa, que seja com ou sem guerra, o senhor quer que o evangelho seja pregado. Então, eu me coloquei a pensar, o que fazer diante disso?
E eu comecei a orar, Deus, usa da circunstância da guerra para sensibilizar os corações para que se abram para o evangelho. Entendi. Então eu comecei a orar isso. Deus, usa a tua igreja no poder do Espírito Santo para que ela pregue o evangelho, para que ela ressuscite os mortos, porque agora é a hora de ressuscitar os mortos, para que ela cure os enfermos, para que ela faça justiça ao oprimido. E aí também orei por 3 coisas específicas: proteção, provisão e direção. Ou seja, direciona a igreja, às vezes até em que rua entrar, protege a igreja e também traz provisão sobrenatural. Então, eu tenho orado por essas coisas. Entendi. Visão de que Deus está no governo, liberação de poder ou de autoridade para pregar o evangelho, né, para que a igreja pregue, para que haja conversão, que Deus use essa circunstância difícil para sensibilizar os corações e que haja provisão, proteção e direção. Então, eu tenho orado basicamente para que a realidade de Atos dos Apóstolos aconteça, porque é mais ou menos isso. É uma realidade de dificuldade, de perseguição, óbvio que é uma perseguição terrível e grande e intensa, que não era exatamente como era em Atos, mas era uma igreja que eu fico imaginando Pedro nessa situação. O que ele estaria fazendo? Eu acho que ele estaria avançando na pregação do evangelho. É porque você não vê eles, por exemplo, nenhuma vez orando para parar a perseguição. Isso. Nenhuma, né? Isso. Ore por nós, para quê? Para que Deus nos dê ousadia para pregar Isso. mesmo diante dessa perseguição. Isso, exatamente. Então, é óbvio que existe um espírito maligno atuando por detrás do Hamas e a gente não está aqui compactuando com isso, tá tudo bem, Deus está no controle desse espírito, que Deus está concordando com esse espírito. Não. Esse espírito tem que ser repreendido, tem que orar contra isso mesmo, mas o meu foco não está no negativo. Sim. O meu foco está em, ok, isso está acontecendo, então o que será que o Senhor está querendo nisso? Como será que eu posso orar pela igreja? Então, eu sempre foco nisso, no positivo, no orar pela igreja, em ter a visão do trono. Eu foco sempre nisso. É claro, acho que todo mundo está nos ouvindo, uma coisa importante é que eu estou fazendo a pergunta para sobre Israel. Né? Então, ele está falando assim, como é que a gente ora ali por Israel? Mas é claro que a gente pode orar por Gaza, orar Sim. por todo o povo inocente que está ali, que mora ali, que não são terroristas, não, são pessoas, tem brasileiros que moram Sim. lá em Gaza e que nesse momento estão sofrendo muito, né? Também perderam muitos familiares e tudo com a consequência de tudo isso e também interceder por eles e tal. Só se o foco tem sido Israel por causa da pergunta, porque eu queria saber biblicamente das promessas ali, né? Agora, uma coisa interessante dessa questão de a gente conseguir orar, né? Não só um Senhor para a guerra, mas um Senhor, faça tua vontade. Sim. E revela a tua glória e salva. Que eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges ministrando, na verdade era até um trecho de uma aula que ele está dando agora lá, que ele está fazendo um curso, né? E aí eles liberaram um trechinho assim, e eu achei uma reflexão tão profunda, que era quando Paulo e Silas estão na prisão, e de repente eles oram tal, e a prisão se abre, né? E aí quando a prisão se abre, ele fala, gente, vamos conversar aqui, qual que seria o óbvio? Você orou para a prisão abrir. Ou pelo menos estava na expectativa. Dá no pé, meu amigo, todo mundo. Deus abriu uma porta, né? E eles ficam. E aí, de repente, tem um guarda que vai se matar. O guarda romano ele vai se matar. Ele fala, não, atente contra a sua vida, estamos todos aqui, né? E aí o cara entra assim, e aí ele fez essa reflexão, entendeu? E se Deus permitiu eles irem presos para libertar quem verdadeiramente estava cativo? Né? Quem estava realmente preso? Uau. Quem precisava ter as celas abertas? Uau. E aí eu acho que é uma reflexão para a gente sair do óbvio de cadeia abriu, corre, né? Do óbvio de Deus abriu, é uma porta de Deus, isso aqui é não sei o quê, e que é sempre contra o sofrimento, né? Sim. É sempre indo para fora do sofrimento, que é da carne, da nossa natureza, lógico, todo mundo quer parar de sofrer, mas ele está nos chamando para uma sensibilidade maior, né? De falar, e aí eu falei para a Val, Val, ouvindo Paulo, lembrei de você. Por quê? Porque a Val passou esse período nebuloso de depressão e tal,
E, cara, batizamos o psiquiatra da Val, né? Entendeu? E de repente, você está vendo pessoas ao redor, né, de profissionais que ajudaram a Val, alcançadas pelo evangelho através da vida dela ali, fala, cara, isso o Senhor me levou até. E às vezes a gente é muito rápido em falar, Senhor, tira, eu repreendo, sai, entendeu? E se a gente começasse a orar, Senhor, usa Isso. tudo para a sua glória, É. tudo. E aí, às vezes, ele pode chegar à conclusão, o diabo mandou isso aqui, mas Senhor, usa É, a sua glória. a minha oração tem sido que Jesus se torne mais famoso no fim dessa situação do que ele era no início. Muito bom. Que o coração de cada pessoa, de cada árabe e israelense, conheça mais Jesus no fim disso. E assim, o número acho que tem mais de 1.000 soldados judeus messiânicos no exército que estão alistados, assim. Que Deus use eles para pregar o evangelho, né? Tá. São judeus que creem em Jesus Creem em como Jesus. Messias. Que Deus use eles para pregar, que Deus use eles para avançar com a palavra. Minha oração não é nem por Israel, simplesmente assim, aquela oração meio judaica, mística, sei lá. Não, eu estou orando pela igreja. E pela igreja árabe e pela igreja israelense, pela igreja judaica. Que Deus use esses irmãos para que eles sejam usados com poder, com autoridade. Tem o David Damian, líder da igreja árabe, nosso amigo, o Asher, líder da igreja judaico-messiânica, e eu oro pelos dois. Que, tipo assim, que Deus use os dois e que mova com poder lá. Meu foco está nisso, que a igreja seja levantada com poder, que a grande comissão, basicamente é isso, que a grande comissão aconteça ali. Mais do que tudo, esse é o foco, para mim, da situação toda. Percebo que essa questão de Israel é algo assim que é muito importante, muito caro, até para o ministério de vocês, que é uma das bases, né, do ministério. Tem algum livro, algo específico que daria para a galera ter acesso que talvez poderia até abrir mais os olhos de entendimento? Tem bastante livros, né? Um deles é o Raízes Judaicas, do Dan Juster. Raízes Judaicas. Esse ele vai pegar assim as bases da fé cristã e vai conectar uma coisa com a outra. Como que os elementos da fé cristã estão ligados com questões da fé judaica. O Único Rei, do Samuel Whitfield, que ele vai juntar uma abordagem mais cristocêntrica a essa questão de Israel e vai falar, inclusive, desse dilema da nação de Israel hoje, né? Vai ter tanto livro que eu vou ser capaz de esquecer agora. Mas pode falar uns 3 pra galera. Então, e também Quando um Judeu Governar o Mundo, que é maravilhoso também. Então, esses 3. É de quem? Do Joe Richardson. Então, Quando um Judeu Governar o Mundo, Raízes Judaicas e O Único Rei. Esses 3. Bom, e tem o Jesus judaico também, muito bom, que vai te ajudar a ver Jesus como um rabino, né? Sim. Então, assim, mas também acho que é importante ter um que não é nosso, da nossa editora, mas que é o do Franklin Ferreira, que é o Por Amor a Sião, muito bom também, porque é um livro, assim, que não vai tratar de escatologia. Então ele vai para uma outra linha porque muita gente, quando nos ouve, já está esperando que a gente vai tratar de escatologia, né? Então, se o cara não quer ouvir da nossa linha escatológica, ouve o Franklin, que vai para uma outra pegada, mas vai explicar o papel de Israel no plano de Deus. É muito bom, muito bom. Muito legal. Inclusive, eu ia para Israel no dia 14, né? No sábado seguinte, no dia 7 aconteceu. Eu ia no dia 14, eu ia com a Val, com a Luísa, né? E quando eu acordei no sábado, vi as notícias, né? O negócio aconteceu de madrugada ali. A gente falou, meu Deus. E tinha alguns irmãos que ia ter uma reunião lá de líderes, né? Do TJC2. TJC2. E tinha alguns irmãos que já tinham ido, né? E estavam lá nos informando e tal. Nossa. A gente também tinha planos de ir, né? Daqui uns meses.
Provavelmente não vai, né? Vamos só bem mais pra frente agora. Legal. Eu vou mudar completamente de assunto. Bora. Você foi muito claro nas redes sociais, você fala, né, abertamente dessa questão do diagnóstico do TDAH Aham. e tudo isso, né? Que tem essa questão muito forte na dificuldade do foco e tal. O que você diria diante dessa condição que eu vejo que tem muitas pessoas com TDAH, mas tem muitas pessoas com os sintomas do TDAH, talvez por causa do nosso estilo de vida, talvez o diagnóstico não seja TDAH, mas estão vivendo esses sintomas. Como é que é para você a questão da devoção? Né? Porque a devoção envolve leitura, envolve oração, que é um negócio completamente focado, envolve meditação, que é um negócio completamente focado. Como é que você se organizou na sua vida para isso? Tem muitas fases na minha vida, né? A fase que eu era bem focado, mas eu era religioso. Ok. A fase que eu vivia focado, mas culpado. A fase que eu fiquei solto, mas culpado. E agora? E agora essa fase é a fase que eu aprendi a ser amigo de Deus, ok? Então explica pra gente o que é o focado religioso. todas são bem parecidas, que basicamente é fazer devocional todos os dias, todas as manhãs, acordar de manhã cedo, fazer leitura anual da Bíblia, orar, ter horário de oração, orar direitinho, ter a vida devocional certa que um pastor tem que ter, que um líder tem que ter. Mas o que entra na linha do religioso para você? É sentir que isso me validava para pregar, que isso me validava, que se eu não fizesse isso eu não poderia pregar, que se eu não fizesse isso eu não poderia, que isso enchia a barrinha de energia lá, para dar os especiais lá de profético. Beleza. Bem explicado. E a Carol sempre dizia que eu estava fazendo isso, e eu dizia que não estava. Ela dizia, você está com mentalidade de culpa e religião. E eu dizia, não, eu sou até meio libertino, meu bem, eu sou até meio solto demais. E, na verdade, era por causa de certas literaturas que eu tinha acessado no passado. E certas pregações que eu tinha ouvido da temática de avivamento. Eu sou apaixonado por avivamento. E eu continuo amando, não mudei de paixão, e continuo amando os autores que eu li e os pregadores que eu ouvi. Mas eu descobri, até a gente teve uma conversa sobre isso uns meses atrás, que às vezes a gente acaba imitando ou emulando doenças emocionais de líderes que a gente admira. Isso é muito forte. E eu percebi que eu estava imitando religiosidade e comportamentos de culpa, mas não só isso, comportamentos de obras pelagianos, vamos colocar assim. Ou seja, de uma mentalidade extremamente assim, de obras de eu posso, eu consigo, eu vou fazer pela força do meu braço, eu vou acordar bem cedo e orar pra caramba, e eu vou pagar o preço e eu vou fazer. E veja, eu acho maravilhoso quem consegue. Só que eu quebrei. E eu quebrei não foi por causa da quantidade de horas de oração, a quantidade de... Foi por causa da culpa na cabeça. Não foi por quanto eu orei. Foi pela dinâmica interior que eu sentia. E não era nem em relação a Deus, mas era em relação ao ministério, aos outros. E com o tempo eu fui percebendo que era em relação a mim mesmo. Então, depois de muito ter sido quebrado, não por Deus,
mas pela vida, e Deus usando a vida, eu fui saindo de uma mentalidade de ser religioso, porque o religioso, basicamente, eu não sentia culpa. Eu tinha prazer. Mas era um prazer na oração e não em Deus. Ok. Em ter cumprido o negócio e enchido a barrinha Isso. imaginária. Né? Isso. Depois, basicamente, você começa a crescer e aí você sabe que aquilo não é certo. Então, mas você sabe que não pode parar de fazer, porque se você parar, você desvia. Porque você acha que é aquilo que te segura e não a graça. Então, aí você continua, mas com culpa de estar fazendo. Ok? Ok. É o segundo estágio aí do seu. Aí, fiquei um tempo assim. Depois, que foi quando eu quebrei, eu fiquei... Foi quando eu tive burnout. 6 meses sem orar, eu acho. E foi muito bom. Por quê? Explique-se, meu amigo. Porque todas as vezes que eu orava, eu entrava em ansiedade. Porque eu orar implicava em pensar em ministério, orar implicava em eu pensar na igreja, orar implicava em eu pensar num sermão que eu tinha que preparar e disparava ansiedade. Eu não, entendeu? Olha Eu não só, conversava mais com oração meu... será um gatilho. Isso, eu não conversava com meu amigo. Eu entrava num sistema de trabalho, de recompensa, e eu senti não, eu parei de orar. Não que eu entrei num modo de carnalidade, eu simplesmente eu não conseguia. E só que eu percebi que o maior motivo pelo qual eu estava sofrendo por não orar não era por falta de comunhão com Deus. Porque, tipo, a presença é o que nos sustenta. Mas o que estava me matando não era a falta da presença. Era a culpa por causa da falta da atividade religiosa. O check. Exatamente. Foi aí que eu acreditei que a Carol me falava por anos que eu tinha essa mentalidade. Foi na abstinência que você percebeu. Só que aí o que acontece? Só que aí nesse processo eu estava fazendo terapia, tava conversando e orando, assim, orando, você entende, né? Orando assim, né? Então, Deus, assim, não é orando assim, Deus, Senhor Jesus, não, orando assim, olhando para cima e aí, um dia na terapia, o Claudio Dorn, meu terapeuta falou sobre uma espécie de consciência do meu eu interior. Coisa mais. E que eu tinha que me amar. Que coisa frutinha. Que coisa, coach. Ai, 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 ai. Onde você vai chegar com isso? Coach. Só que tem uma diferença entre você se amar diminuindo os padrões de Deus, pensando que você não é pecador e pensando que Deus não é santo, e você se amar sabendo que Deus é santo e que você é pecador. Então, ele falou isso e eu comecei a entender que tinha esses 2, entre aspas, eus dentro de mim. Esse eu que a gente é mais consciente, e aí ele leu para mim o Salmo. Ó minha alma, por que está abatida? É verdade. O salmista está falando. E aí, meu primeiro ato de oração foi, na verdade, eu comecei a falar comigo. Entendeu? Okay. Antes de eu começar a orar, eu comecei a... Ângelo, por que você não volta? Por que você não... E teve um momento que eu não sei explicar. Eu faço assim para dizer que eu vi. Tem uma virada. Que é como se tivesse uma dimensão da minha consciência virada para um lado e tinha um subconsciente virado para o outro. Eu não percebia que tinha um aspecto de mim mesmo que eu odiava. Uau. Eu odiava algo em mim muito, mas eu não via. Eu me odiava muito. E
o Arlindo falou assim pra mim, o que trabalha comigo no ministério, ele falou assim, se você tratasse as pessoas como se trata, você trata elas muito mal. E se você tratasse a si mesmo como trata as pessoas que você aconselha, você ia se tratar muito bem. E aí eu olhei e eu conseguia ver a pessoa que eu mais odiava, que era eu, e eu não sabia disso. É sério. Eu não. Já tinha consciência. E aí eu entendi o que ele tava, o que o Cláudio estava Você falando. precisa se amar. É amar esse desgraçado. Não, Aham. né, perdoe minhas palavras. De si mesmo você pode falar. E aí eu lembrei aquilo que o Brandon Manning falava do impostor que vive em mim. Esse é o impostor. Sim. O mascarado. Aí eu, num movimento interior, eu falei, tipo, pô, me dá um abraço aqui, tá tudo bem, entendi, vamos fazer as pazes. E ali eu, tipo assim, ó minha alma, porque está... E eu comecei, ó minha alma, e aí foi um movimento integrativo da alma, onde eu voltei a orar. E eu não parei de orar. Então, mas agora é um lugar diferente. Então, e aí eu vejo que tem dois movimentos de oração, então, da onde eu desenvolvo. Um é uma oração onde eu simplesmente não tenho nenhum tipo de culpa por não ter uma oração profunda. É simplesmente assim, eu vou orar aqui um monte de palavras. Pai, em nome de Jesus. E eu saio orando. Porque eu tinha uma culpa de, meu Deus, minha oração Falei não a foi... palavra errada. Não foi profético o suficiente, não foi... Eu saio orando. Do que tiver que orar. Então isso aí vai dar quanto tempo? 1 hora? Meia hora? Não sei, eu vou orar. Essa é uma oração. Essa oração não tem profundidade nenhuma, entre aspas. Mas eu descobri que Deus recebe. Porque antes eu achava que eu tinha que ser uma coisa... Então, assim, essa minha devoção tá me ajudando demais, porque me libertou de eu tentar ser profundo. Mas, o que acontece? Tem um outro tipo de oração que é simplesmente assim... Senhor, eu tô aqui agora. E isso pode ser em qualquer momento. É quando eu sinto a presença de Deus, é quando eu percebo... Eu paro tudo, onde eu estiver, e... Essa não é o meu devocional. Não é o meu... Meu devocional é como se... Meu devocional é como se fosse o exercício da academia. Eu tô fazendo aquilo, acumulando, porque o efeito nunca é... Porque eu tinha essa mentalidade que o efeito era na hora do devocional. E eu tô com essa mentalidade que o efeito agora é como suplemento, é como exercício. Então eu não tento sentir a presença de Deus na hora do devocional. Se acontecer, maravilha, tranquilo. Então eu oro, leio, medito, mas sem culpa. Não aconteceu nada hoje. Então eu começo o dia, óbvio, como todo TDAH, tudo pode acontecer, tá? E aí que tá. O meu problema era o quê? Acontecia o imprevisto, a culpa vinha, o mundo acabou. Olha só. Agora não acaba mais. Por quê? Eu vou rir. E eu continuo de novo na próxima. Exato. Ou seja, eu aprendi que a constância não é fazer sempre. É não parar de fazer. Ok. Eu achava que ser constante era aquele cara assim, eu faço todos os dias. Não, constância não é fazer todos os dias. Constância é, não importa quantas vezes eu falhar, eu vou continuar levantando, fazendo. E eu tô bem. Ou seja, eu nunca vou parar, não importa quantos anos e meses eu tropece, eu vou continuar fazendo. Então, eu vou levantar, eu vou ler lá meu devocionalzinho, porque eu tenho que começar com devocional. Porque senão eu não lembro que Deus existe. Entendi. Se eu for... Entendi. Porque ir direto na Bíblia é muito pesado para mim. Entendi. Então, eu tô agora com um devocional que eu amo, que é Can We Pray for Revival? É uns parágrafozinhos sobre avivamento. Aí lê sobre ele, aí leitura anual, aí às vezes eu vou na sequência, às vezes eu vou Pentateuco, aí, tipo assim, na sequência, Pentateuco, Reis, Salmos, aí Novo Testamento,
Uma parte cada um. Dessa vez, esse ano eu não tô fazendo isso, não tô só lendo. E às vezes eu leio uma coisinha a mais no fim. Quando eu terminar esse do devocional do avivamento, eu vou começar o do Michael Miller, da Presença de Deus. O Legal. Michael Miller do Upper Room. Uhum. Tá lá assim, doido pra que eu comece ele. Mas tem que terminar. Eu quero jogar fora. Não quero jogar fora, não. Quero botar na prateleira do avivamento pra começar do Michael Miller, mas eu não posso, porque meu TDAH não quer que eu... Então, aí eu termino, aí eu fecho. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Senhor, abençoe e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí às vezes acontece de fluir a palavra, de acontecer alguma coisa, mas quase nunca acontece isso. Minhas palavras proféticas é tudo umas doideiras. Eu tô assim sentado, olhando pro nada, porque as pessoas acham que é assim, né? Que a pessoa profética, não, todo dia, um anjo em forma de águia desce com um rolo de ouro. Nunca acontece isso. Eu tô sentado lá, olhando um livro, de repente, nossa! Aí eu começo a escrever. Aí eu ligo pro Coelho, ô Fábio! E continua. É assim, Tá bom. é criatividade com... Mas o meu devocional é muito simples, é muito E básico. tem muita vez isso que você falou, né? Eu acho que o grande desejo de Deus são por amigos. E se a gente hoje passou o dia junto, almoçou tal, à noite, e aí o que aconteceu? Que dia extraordinário aconteceu? Nada. É. De vez em quando vai acontecer, mas não é Isso, nada. Porque isso. essa é a amizade, né? Isso, Tem muito mais a ver com o ordinário, né? isso. Tem muito mais a ver com o dia a dia do que com o extraordinário, né? E, para mim, a questão de consciência e culpa com o TDAH é que talvez é a minha experiência. Sim, Não sim. talvez não é todo o TDAH que tem isso. Tá. Mas é o que mais pegava. Você falando, me veio muito à mente, não sei, mas é da história de Jacó, né? Porque quando você olha para a história de Jacó, né, tem uma temática ali repetitiva, né, que é a bênção, né? Então ele nasce querendo ser abençoado, né, já agarrando no pé do irmão, né, tipo, deixa eu sair primeiro, eu quero ser abençoado, né? E é muito forte aquele texto de eles estão brigando dentro da barriga e Deus fala, né, com a mãe. Tem 2 nações no seu ventre e ele já declara: eu tô abençoando o mais novo, né? O mais velho o mais novo será líder do mais velho. Então assim, Deus já está declarando, tá? Eu sei que na sequência é assim e tal no mundo natural, mas eu já estou declarando que a minha parada é com o mais novo, tá? E aí ele nasce tentando ser abençoado, né? E aí você vê ele comprando a bênção. Só que é muito doido isso, né? Porque ele tá comprando o que ele já tem. Que Deus já declarou sobre ele. Mas beleza. Só que aí que tem essa ferida, né? Que no caso de Jacó é uma rejeição do pai, né? O pai claramente prefere mais o outro. E quando a gente tem um trauma, uma ferida, acontece exatamente o que está ilustrado ali, né? Você fala, entendi. Para ser abençoado, eu precisava parecer com aquele. Aí você começa a pôr roupa dos outros, né? Aí você começa a se vestir de quem você não é. Aí ele se veste de Esaú pra quê? Pra conseguir a bênção que ele já tinha. Aí ele vai pra terra, né, distante lá, o irmão quer matar ele, né? Ele vai lá pra terra e o que ele quer agora? A bênção no feminino, né? E ele começa a trabalhar pela bênção. Daqui a pouco agora é prosperidade a bênção. Ele começa a trabalhar para os animais lá multiplicar. E eu quero a bênção, eu quero a bênção. Até que esse cara faz o caminho de volta. Porque onde que a corda estoura? Na relação com os outros. O problema com o irmão faz ele ter que fazer o caminho de volta, fala, vou ter que enfrentar essa parada. Mas aí ele percebe, o que fica muito claro no texto, o problema não é com o irmão. O problema é com Deus e com você mesmo. Então ele atravessa tudo e aí ele vai para aquele encontro com Deus. E ele começa a lutar com Deus. E aí eu acho que uma coisa que ficou muito forte também disso nós vamos ter que ter a coragem de lutar com Deus. Porque é literal, né? Muito provavelmente era Cristo pré-encarnado. Sim. Ele lutou com Deus. Ele deu soco em Jesus. Ele deu um mata-leão em Deus. Ele lutou com Deus. Rolou um soco, rolou umas paradas. Sim. E assim, essa coragem que nós vamos ter que ter de lutar com Deus, de falar assim, por que meu pai preferia meu irmão? Por que minha mãe era drogada? Por que o meu irmão abusou de mim? Por que não sei o quê? Por que eu fui negligenciado? Porque vamos ter que fazer essas perguntas para Deus, essa luta. E Deus não tem problema com isso.
Deus não tem problema com a verdade. É. Ele tem problema com a fantasia que você pôs. O próprio Brandon Manning, nesse Impostor que vive em mim, ele fala que Deus, ele não pode responder às orações do falso eu. É isso aí. Porque esse ser Ele não não tem existe. como ele abençoar o falso eu. É. E para mim é muito louco isso, né? Porque aí lá fala assim que então esse anjo, né? Que depois Abraão vai falar, Jacó vai falar que era Deus, né? Toca nele. E eu fico pensando, né? Se a gente aparecesse aqui no podcast e falar, cara, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu ontem, cara. Eu tive um encontro com Deus e ele me tocou. Qual que era no nosso imaginário? O que acontece quando Deus toca em alguém? No nosso imaginário é que você ia receber um superpoder. E Só que recebe uma quando fraqueza. Deus toca, você reconhece uma super fraqueza. O Uau. cara que correu a vida inteira Uau. só poderia andar a partir daquele encontro. Uau. Então, eu acho que o que você está falando pra gente, do seu testemunho, cara, eu reconheci quem eu sou. Eu sou isso. Deus permitiu eu ser isso, Deus me criou dessa forma. Talvez no corpo glorificado serei diferente, mas hoje eu sou isso, entendeu? E esse reconhecimento, cara, eu preciso andar no ritmo que Deus quer que eu ande. E aí, cara, que pra mim que é o ápice, né? Como é que é o seu nome? E aí, pra mim, o mais doido, ele fala Jacó. É a hora que Deus fala assim, deixa eu te falar quem você sempre foi pra mim. Então, para mim, Deus não trocou o nome de Jacó. Deus só revelou qual era o verdadeiro nome de Jacó. Infelizmente, seus pais foram carnais e te deram esse nome. Eles olharam para como você estava e declararam sobre você. Mas deixa eu te falar quem você é. Porque eu profetizei não vem da sua mãe. Sim. Você é Israel. E aí que para mim é a parada, tipo assim, para de tentar ser abençoado. Porque você é abençoado. Então sai daqui agora e manifesta a bênção que você é onde você chegar. Trabalhe agora para pôr para fora toda essa bênção que você é e não para ir atrás do que falta, né? Porque não falta nada para você. Eu sou seu Deus, né? Eu te escolhi, entendeu? Cristo tem nós. E aí a gente sai desse lugar de culpa, né? Porque a culpa, ela fica... É a partir da falta, né? Ela fica tentando redesenhar você, né? Isso. E quer ficar pondo roupa em você. Aí você fica, deixa eu pôr isso aqui. Sou o cara da oração. Sou o cara disso aqui. Não, você é o ângelo abençoado por Deus, né? E que Deus quer ser. Aí nós vamos orar. Mas agora a partir de um outro lugar, né? De um lugar de ser abençoado, né? Eu tava falando com um amigo, falei assim, cara, é porque eu tô fazendo terapia com o Cláudio também lá, né? E ele fala muito sobre essência, né? Quem é você na sua essência? Pergunta difícil, né, cara? Quem é o Douglas na essência? E eu comecei a pensar muito sobre isso, né? E eu tava conversando, você vai replicando, né? Conversando com um amigo, falando, cara, mas quem é você na sua essência? E ele, como é que eu descubro isso? E eu falei, se não tivesse nenhum perigo, nenhum problema, você tem 1 bilhão na conta, não tem nada. O que você faria? Quem é você? Totalmente seguro. Por quê? Porque com 1, 2 anos de idade, a gente entraria nessa sala na frente das câmeras, correndo pelado. Porque como nós não temos noção nenhuma de perigo, a gente é completamente a gente. Né? Em nossa essência. Mas aí vai vindo os perigos, né? Vai aparecendo os bullying, vai aparecendo as coisas, a gente vai, deixa eu pôr roupa aqui, deixa eu pôr aqui, deixa eu fingir que eu sou isso, deixa eu me vestir daquilo, deixa eu fazer esse sotaque, deixa eu sentar desse jeito. E se você estivesse completamente seguro? Quem é você? E para mim isso é Cristo, andando na terra. Não tenho medo de nada. Sei quem sou, sei de onde vim, sei para onde vou. Entendeu? Quem é você em sua essência, né, cara? Vivendo completamente. Esse é o nosso desafio, né? E aí orar sim, né? Porque senão a gente ora a partir do lugar de se esconder. Ora a partir... Ou ministra, figueira, né? Faz o ministério a partir daí. Faz a família a partir daí. E quando a gente consegue sair desse lugar e sentir que é a graça que está nos segurando e não a gente que está segurando a graça, é um tipo de oração diferente, sabe? É um tipo de ministério diferente. Na verdade, o ministério toma uma dimensão diferente. Porque o ministério tomou uma dimensão bem menor para mim. O ministério era muito grande. Literalmente, eu tinha um peso nas costas de
de Salvador, de ter a solução do mundo, que está começando agora no ministério, ela não sabe do que a gente está falando. Que ela olha a gente e ela quer ter a posição que a gente tem. Até a hora que ela chega e depois ela vai dizer, nossa, quem dera não ter. A gente conhece alguns amigos milionários e muito famosos, muito mais que nós, que às vezes não conseguem nem sair na rua. Eles sofrem muito mais que nós. Eles dariam um mundo para não ter nada disso. Sim. E é óbvio, são pessoas que abençoam muita gente, mas a paz de você poder pegar um ônibus e não ser conhecido. Agora imagina quando isso tem a ver com Jesus, que Jesus é de fato o mais famoso. E a gente no ministério, gradualmente, a nossa fama e a nossa glória, ela é colocada do lado de Jesus. As pessoas olham pra gente como sendo um representante de Jesus e tem a expectativa. Eu amo ser eu mesmo, sabe? Contar piada, ser extrovertido, ser estranho. A cobrança que tem pra eu não ser assim na rede social. Meu Deus, um teólogo não pode falar desse jeito. Que, meu Deus... Que dia que vai acabar isso, cara? Que dia que eu vou poder ser um ser humano? Sabe como é que é? Sim. Bom, com certeza você sabe que cada vez que eu vejo os comentários no que você posta, é bem que eu pior. não vejo os comentários. É que é bem pior do que comigo. Então, assim, eu queria tanto que Jesus brilhasse e eu tô achando que essa nova fase, e quando eu digo achando, eu tenho certeza, né? Mas essa nova fase, com menos culpa e com mais leveza, a vida de oração tá indo para um outro lado. E eu espero que isso seja esperança para outros TDAHs que precisam disso. Até um livro que ajuda muito, né? É o Chega de Regras, né? É. O Chega de Regras é um livro. Meu Deus. Me ajudou. Triturar. Eu li ele 2 momentos da minha vida, né? Primeira vez foi em 2006. Logo quando eu fiz o CPP, 2006 para 2007. Eu garanto que foi o livro mais importante da minha vida. Porque aquele momento foi a primeira fase. Que, eu lembro, assim, a dor que eu tinha, sentindo, assim, como tivesse uma lança de religião saindo, assim, do meu peito. Deus. Foi, assim, uns 20 dias debaixo do efeito, assim, de... Eu não sei dizer, embriagado debaixo da graça. Eu tava na praia, eu lembro direitinho, assim, foi os melhores dias da minha vida. E aí agora, de novo, porque parece que eu nunca tinha lido quando eu li de novo agora. Foi uma renovação, porque assim... esse Ângelo nunca tinha lido. Exato, esse Ângelo eu nunca tinha lido, exatamente. Foi demais. E poder ter oportunidade de estar perto de vocês, assim, que reeditaram, nossa, foi uma alegria muito grande. Amigo, obrigado. Valeu, Obrigado Brat. pela sua vulnerabilidade, ser você mesmo aqui. Meu Braganço paulista. E pela sua amizade. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Deus continue abençoando vocês. Te amo, meu lindo. Também. E obrigado a você que ficou aqui com a gente, né? Nos assistindo, nos ouvindo. Você que está nas plataformas de podcast, pega esse link aí, cara. Sai mandando para todo mundo. E reforçando, nós estamos lançando aí o livro Discipulado com essa Contemplação, Como Ver Jesus Muda Nossas Vidas. Samuel Whitefield, livraço. Pede o seu que está com frete fixo para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui para vocês. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.